E aí pessoal, tudo bem? Estamos aqui para mais uma super videoaula com o seu professor de biologia preferido, professor Roque Alves. E na aula de hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre o reino animal. Esse reino que inclui seres vivos pluricelulares, heterótrofos e com aquela célula diferenciada, aquela célula mais evoluída que é a célula eucarionte. Nós aprendemos que o reino animal ele possui várias divisões que são chamadas de filos. E nós já estudamos quais os filos do reino animal. Nós estudamos os animais dos mais simples para os mais complexos. Começamos pelos poríferos, depois os quinidários, plateumintos, nemateumintos, os moluscos, que nós estudamos na aula passada, e na aula de hoje nós vamos falar sobre um grupo não menos importante, que é o grupo filo dos anelídeos. Muito bem, você sabe quais são os animais que fazem parte do filo dos anelídeos? São animais muito conhecidos, alguns mais conhecidos, outros não. No ambiente terrestre nós temos as minhocas, por exemplo, que fazem parte desse grupo dos anelídeos. Na água doce nós temos as sanguessugas, que fazem parte dos anelídeos também. E no ambiente marinho nós temos as chamadas de poliquetas. Então você percebe que nós temos anelídeos no ambiente terrestre, na água doce e na água salgada. E o que faz com que seres vivos tão diferentes, que vivem em ambientes tão diferentes, façam parte do mesmo filo, que é o filo dos anelídeos? A principal característica desse filo, meu amigo, é ter o corpo formado por anéis. É daí que vem o nome anelídeos. Anelídeos são animais que possuem como principal característica o corpo formado por anéis. Muito bem, vamos aprender algumas características embrionárias aí desse grupo aqui, né? Esse grupo são animais triblásticos. Lembra o que é isso? São animais que possuem 3 folhetos embrionários, certo? Eles já são animais celomados, assim como os moluscos que nós aprendemos na aula passada. O que é o animal celomado? É um animal que possui celoma. E assim como os moluscos que nós aprendemos na aula passada, esses animais, os anelídeos, são animais protostômios. E o que é isso? É quando o blastóporo dá origem à boca primeiro. A boca forma-se antes do ânus. Muito bem? Então nós aprendemos aí, ó, são animais que possuem o corpo formado por anéis, são animais triblásticos, celomados, protostômios, e a simetria desses animais é a simetria bilateral, né? Como a maioria dos representantes animais tem o corpo dividido em 2 partes iguais. Isso é a simetria bilateral, ok? Muito bem, então vamos aprender algumas características, e uma característica muito interessante dentro dos anelídeos é a presença das chamadas de metameria. O que é isso? A metameria são repetições de partes do corpo. Então, o corpo dos anelídeos é dividido em várias partezinhas que são repetidas. Então, dentro de uma partezinha dessa, né, você vai encontrar uma estrutura de circulação, uma estrutura de excreção, uma estrutura que vai auxiliar no sistema nervoso. Então, você perceba, né, que o corpo é dividido em várias partes e cada segmentozinho vai possuir um órgãozinho. Então ele não tem um sistema nervoso centralizado. Ele tem um sistema nervoso. Ele não possui sistemas centralizados. Ele possui divisões dentro do corpo. Essas divisões são chamadas de metâmeros, né? Então nós falamos que os anelídeos, eles são animais que apresentam metameria, que são repetições de partes do corpo, certo? Com uma característica bem diferente desse grupo em relação aos outros animais. Outros animais também possuem metameria, como os artrópodes, só que é bem evidente nos anelídeos isso daí, tá bom? Muito bem, como que é o sistema digestório de um anelídeo? É um sistema digestório completo, é um sistema digestório com boca e ânus, certo? A digestão é uma digestão extracelular. Então você percebe aqui que você tem a boca, a faringe, o esôfago, o papo, que vai servir como um armazenamento de nutrientes, a moela, que vai funcionar como um estômago físico, que vai, né, triturar o alimento moendo ele, daí vem o nome moela, né? E os intestinos, que vão realizar a absorção e também a digestão química dos alimentos, que já vai acontecer nesse sistema digestório completo presente nesse grupo que são os anelídeos, certo? Isso para todos os anelídeos, tá ok? Muito bem. Como que um anelídeo respira?
Quando os animais são terrestres, como o caso da minhoca, a respiração é feita pela pele, a respiração cutânea. É uma difusão que acontece através da pele desses animais. É por isso que a pele da minhoca é uma pele bem úmida, né? Que são animais que precisam da umidade do ar para fazer essa troca gasosa. Agora, os indivíduos que são aquáticos, né, como a sanguessuga e as poliquetas, são animais que já vão possuir respiração branquial, ok? Então depende do local onde esses animais vivem, vai determinar a forma de respiração, se é feita pela pele ou se é uma respiração branquial, ok? Muito bem. Como que é a excreção? A excreção é feita através de estruturas que ficam repetidas nesses metâmeros, né, chamadas de nefrídeos. Então você vai ter um nefrídeozinho, né, para cada partezinha do corpo da minhoca, da sanguessuga e da poliqueta. Essa repetição que eu disse que existe no corpo desses animais, chamada de metameria. Então cada segmento do corpo desses animais vai possuir um chamado de nefrídeo, como você pode verificar aqui, que é uma estrutura de excreção, eliminar os compostos nitrogenados que são tóxicos no corpo desses animais, como amônia, ácido úrico, né, que tem que ser eliminados, ok? Muito bem. O sistema nervoso é um sistema nervoso ganglionar, então você perceba que você vai ter gânglios espalhados nos metâmeros, um conjunto de neurônios aí que vai ser espalhados em cada um dos metâmeros dos representantes do grupo dos anelídeos, certo? Então você vai ter um gânglio cerebral, né, e um cordão nervoso espalhado por todo o corpo desse animal, tendo essa união de neurônios conhecidos como gânglios nervosos, ok? Que é o cordão nervoso ventral, né, que fica na parte de baixo do corpo desse animal, como você pode verificar aqui na imagem. Tudo bem? Muito certo, muito certinho. Então, assim como os outros filos, né, o reino animal é dividido em filos, os filos são divididos em classes. E quais são as classes, as principais classes dentro do filo dos anelídeos? Nós temos a classe das oligoquetas. O que é oligo? Oligo significa pouco. Queta significa cerdas. São cerdas que tem no corpo desses animais. Se você olhar na imagem aqui, você pode perceber que existem pequenas estruturas em volta do corpo das minhocas, são chamadas de cerdas, que servem para auxiliar na locomoção desses animais naquele ambiente aquático, naquele ambiente terrestre que ele vive, né? Então essas cerdas, como são poucas, esses animais são classificados como oligoquetas, poucas cerdas, que esses animais podem viver em ambiente terrestre úmido ou podem viver em água doce. Os principais representantes dos oligoquetas são as minhocas e os minhocossus, que são minhocas bem grandes, como eu vou mostrar daqui a pouco aqui, certo? Então, perceba aqui, ó, nós temos um representante da minhoca, que é um animal bem conhecido, e olha só o primo menos conhecido, são os minhocossus, que são essas minhocas bem grandes, ok? Existem em vários locais do mundo esse grupo aqui, né? Uma coisa interessante sobre esse grupo das oligoquetas é a presença do citelo, que é uma estrutura que vai realizar a fecundação. Esses animais são animais hermafroditas, as minhocas, que fazem a chamada de fecundação recíproca. Então, quando duas minhocas se encontram, as duas fecundam, uma fecunda a outra, que elas vão possuir os dois órgãos sexuais, e as duas saem grávidas, ok? E as minhocas botam ovos, né? Tem um desenvolvimento, elas são animais ovíparos, ok? Então, essa presença dessa parte diferenciada é uma estrutura que vai auxiliar tanto no armazenamento de ovos, quanto na fecundação desse grupo que são as oligoquetas, ok? Que são as minhocas, certo? Uma coisa importante economicamente que as minhocas fazem é a produção do húmus. O húmus é um resíduo liberado na digestão das minhocas. E esse húmus é muito utilizado na agricultura porque é um solo altamente nutritivo. Não sei se você sabe, as minhocas são bioindicadoras de qualidade do solo. O que isso quer dizer? Que em solo que você encontra minhoca é um solo de boa qualidade. Tem que ser um solo úmido, um solo cheio de matéria orgânica, já que as minhocas são animais detritívoros. O que a minhoca come? A minhoca come animais e plantas que passaram por um processo de decomposição. Então ela vai ingerir o solo com essas partículas e vai eliminar esse húmus, que é uma substância muito nutritiva utilizado na agricultura, ok? Então é um tipo de solo aí que é fundamental para o desenvolvimento de plantas. Economicamente,
as minhocas, elas podem ser utilizadas tanto na pesca esportiva, certo? Quanto também na melhoria da qualidade do solo e na produção de humus. Então é uma forma de utilização econômica das minhocas aí, que fazem parte dessa classe oligoqueta que eu apresentei para vocês, certo? Bem, o sistema circulatório das minhocas é um sistema circulatório fechado, certo? Assim como os outros representantes dos anelídeos. Beleza? E esses animais, diferente dos outros, né, eles vão possuir hemoglobina dissolvida no plasma. É por isso que a minhoca tem um sangue vermelho. Quem já pescou sabe muito bem disso. E o sistema circulatório desses animais vai possuir corações laterais que vão ser espalhados nesses chamados de metâmeros, que são essas divisões no corpo presente nos anelídeos. Ok? Muito bem. Né? É o seguinte, a segunda classe que eu vou apresentar é a classe das poliquetas. Esses indivíduos são indivíduos marinhos, né? O nome poli significa muito, quetas significa cerdas. São animais com muitas cerdas que utilizam essa estrutura para a natação. Você já viu uma poliqueta? Então olha só que interessante, essas estruturas que ela utiliza para nadar são as cerdas, né? Que existem em pequena quantidade lá nas minhocas, mas que existem em grande quantidade aqui nas poliquetas. Certo? E a grande maioria desses animais são marinhos, certo? E alguns deles se encontram enterrados e utilizam aí a captura do alimento como um disfarce aí, em meio à terra, no fundo dos oceanos, onde ela captura seus alimentos. É uma classe menos conhecida, certo? São animais dioicos que possuem macho e fêmea e possuem desenvolvimento indireto, que possuem uma larva, chamada de larva trocófora, que é característica desses animais, que são as poliquetas. Lembra que nós estamos falando deles, certo? Uma outra classe mais conhecida é a classe hirudínea. Essa classe não possui cerdas. E nesse grupo estão representados as sanguessugas. E esses animais vão possuir o corpo achatado e são animais hematófagos. Todo mundo sabe que uma sanguessuga, ela suga o sangue dos parasitas, certo? É um ectoparasita. Ok? Então ela vai liberar substâncias anticoagulantes que fazem com que o animal, quando ele foi mordido ali pela sanguessuga, ele não sinta dor nenhuma e o sangue vai ser utilizado aí como alimento desses animais, que podem ser animais aquáticos ou animais terrestres, os representantes da sanguessuga, ok? Então é um animal, um parasita para vários grupos de seres vivos aí, tanto do reino animal, peixes, anfíbios podem ser parasitados por esse grupo. E uma coisa interessante que as sanguessugas, através dessas substâncias anticoagulantes que elas liberam, elas já foram muito utilizadas na medicina, certo? Onde essas substâncias anticoagulantes aí ela é utilizada para reduzir a pressão das veias, certo? E para que o sangue seja eliminado daquelas regiões que estavam sendo tratadas ali. Então, esse sangue que ficava estocado ali dentro das feridas podia ser prejudicial. Então, utilizavam as sanguessugas como uma forma de tratamento para doenças circulatórias no passado. Ok? Curiosidade para você sobre os anelídeos. Obrigado. Se você gostou dessa videoaula, dá o seu comentário positivo. Se você não gostou, faça suas críticas, que elas são tão importantes quanto. Ok? Até a próxima aula, meu amigo. Professor Roque, professor de Biologia. Tchau!